Olá, eu sou Cristina Gurgel, eu sou médica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e também professora da mesma universidade. Eu fiz meu mestrado e doutorado pela Unicamp, em Campinas também, e o livro Doenças e Curas, o Brasil nos Primeiros Séculos, é o resultado de uma tese de doutorado que foi defendida em 2009. Tá? O livro surgiu assim de uma ideia, tá? Na verdade, de um curso que eu fiz. O curso era sobre plantas medicinais e eu precisava fazer uma monografia. Bem, fiz a monografia pensando nos indígenas, o que eles poderiam usar na sua terapêutica, e procurei dados sobre o Brasil colonial. Quando a gente vê a terapêutica, quando pesquisa a terapêutica, automaticamente a gente pesquisa também as doenças. Daí surgiu a ideia de estudar as doenças, que comecei pelos indígenas, mas depois acabei aí estendendo o assunto para toda a população colonial. Tá? Então, o que os portugueses trouxeram aqui de doenças, involuntariamente, é verdade, né? Então, o tema do livro é exatamente esse, né? Todas as doenças, toda a terapêutica que era usada naquela época. Tá? O livro, apesar de ter sido escrito por uma médica, ele está assim, numa linguagem bastante coloquial, tá? Dá para entender muito bem qualquer pessoa interessada em história, não precisa ser história da medicina. Okay? E existe, inclusive, alguns pontos em que eu explico as doenças justamente para o público leigo não se perder um pouquinho nas diversas doenças que existiam aí durante o contexto colonial. Tá? O que ele tem de diferente, realmente, é o olhar que tem sobre a saúde da população colonial e como que influenciou a formação aí do Brasil propriamente dito. Então eu explico. Nós temos muitos livros aí que falam sobre a importância da economia. Pois bem, eu mostro no livro que, obviamente, a economia era importante, mas ela dependia também da saúde da sua população. Como é que uma população doente pode gerar uma economia de importância? Então, é justamente isso que eu mostro, tá? Englobando a população indígena, englobando os europeus, especificamente os portugueses, tá? E não foi objeto tanto de estudo, foi sobre os africanos também. A pesquisa foi exaustiva, o livro é fruto de uma pesquisa aí de mais de 3 anos, tá? E também houve assim, o achado de algumas curiosidades, né? Principalmente sobre as grandes navegações. A minha ideia sobre as navegações era uma ideia romanceada, de grandes aventuras, né? E, na verdade, quando eu pesquisei mais a fundo, eu vi que aquelas aventuras eram realmente foram palco de muitas tragédias, né? Houve diversas doenças que acometiam os marinheiros, muita disenteria, muitas febres de origem que a gente hoje não consegue determinar, tá? Muito escorbuto. O escorbuto é a falta de vitamina C, tá? E que causa aí várias hemorragias no indivíduo, fraqueza muscular, e o indivíduo pode morrer com o escorbuto. Então, vários desses marinheiros morriam dessas doenças, tá? E foi essa a possível origem da lenda dos navios fantasmas, porque houve navios em que a tripulação toda faleceu por conta aí de uma doença. Isso é uma possibilidade forte, né? E outra curiosidade é que não foi exatamente a pólvora que matou os nossos indígenas aqui, né? A pólvora teve
a sua importância, ou seja, os portugueses trouxeram armamentos que envolvia aí trazer os arcabuzes, alguns canhões, mas o poder de fogo dessas armas eram bastante restritas, bastante limitadas. Para se ter uma ideia, um arcabuz ele pesava aproximadamente 15 quilos, ele tinha que ser colocado numa forquilha, ele tinha que ser acendida uma mecha para então disparar esse arcabuz. Bom, até um soldado português fazer tudo isso, tá, os indígenas já teriam lançado milhares de flechas. Então, não que não houvesse importância aí, principalmente psicológica, pelo barulho que essas armas faziam, isso assustava tremendamente os indígenas, mas o poder da pólvora precisa ser relativizado, né? E a conquista, então, do Brasil se deveu principalmente por conta das doenças infecciosas que foram trazidas pelos europeus. Essas doenças, elas foram, obviamente, trazidas de maneira involuntária, né? Entretanto, causaram a queda de uma população aí indígena que até hoje é controversa o quanto essa população diminuiu, mas está aí certamente na casa de milhões, né? Então foram as doenças que foram a verdadeira causa da conquista do Brasil e, por que não dizer, das Américas, já que esse fenômeno que aconteceu no Brasil foi um fenômeno que aconteceu em todo o continente americano.